seja para dar essa confusão que tá dando agora, mas que se a gente não experimenta, não ousa, não tenta, a gente não vai saber. Por exemplo, a gente não sabia que os 2 celulares juntos, a gente não tinha certeza, tinha nos dito já. Eu sabia que ia dar eco, mas eu não sabia que ele ficava reverberando. Mas se a gente não tentasse, e as 2 são teimosas. Oi, olha. César, a Dani tá aqui em Curitiba. Ah, fazendo inveja no grupo do IP. A gente tá matando os coleguinhas de inveja, porque a gente tem um grupo muito grande de todo o Brasil, e que sempre que a gente se reúne, a gente manda para eles, só para fazer inveja. Bom, o que a gente começou a falar hoje? Um dos assuntos hoje à tarde é que sempre, e aí eu entro um pouquinho, posso, Rafa? Vai, psicóloga. Tá bom. A Rafaela é arquiteta e a gente brinca que ela é rainha do network, porque ela que junta essas pessoas do Brasil inteiro, põe todo mundo em contato, e eu aprendi isso com ela, que é fantástico, porque sempre que tu parece que tu precisa de uma palavra, ou de alguma ajuda, ou de alguém que tem um contato que tu precisa em outro lugar do país, sempre a gente recebe essa ajuda através dos contatos da Rafa, né? Então não é à toa que a nossa rainha do network. Mas entre as nossas conversas, então, hoje, e eu estava comentando, e aí entra na questão técnica minha, da linha de terapia familiar, que até hoje o Grossman lançou um livro sobre isso, né, que sempre existe, no momento que a gente nasce, né, conforme, aí pensa assim, numa linha do tempo da família, que eu já falei esses dias num vídeo, sempre vai existir uma expectativa sobre o nosso nascimento. Aquele filho que está nascendo ali, ele vai ser o mais inteligente. Ai, Rafa! Tá bom, vou segurar. É porque eu quero escrever meu endereço aqui. Então escreve, vai escreve. Falando. Não, vai falando que eu vou escrever. Tua alma é morena, a minha deve ser loira, não consegue fazer as 2 coisas. Gente, eu tô brincando. Não, olha e aceita os paparazzi atrás de você. Só continua falando. Ah, tá bom. Eu tô aprendendo a fazer bullying depois de velha. Bom, enfim, que a gente estava falando que sempre existe uma expectativa, né? A família da gente é o primeiro lugar em que a gente já chega com uma carga de expectativa, com uma missão que nos é dada ao nascer. A partir daí, do nascimento e dessa expectativa familiar, a gente também sofre uma influência social. Existe uma grande expectativa do que é esperado, de quais são os modelos, modelo de gênero, modelo de mulher, modelo social, modelo de profissional, que nem a gente brincou agora mesmo, ela disse, tá, vai aí psicóloga, né? Porque acaba todo mundo esperando da gente uma postura, uma linha de ação. Vai me deixar falando sozinha? É uma expectativa. Na verdade, as pessoas criam sobre nós expectativas. A imagem que elas criam a nosso respeito, né? E a gente estava hoje falando exatamente sobre isso. Que a sua real identidade, ela precisa fugir da expectativa que os outros têm. Porque muitas vezes você deixa de viver a sua história porque você está criando uma imagem, cultivando uma imagem que os outros têm a seu respeito, né? Mas a sua identidade, a única pessoa quem conhece é Deus. E só você mesma pode revelar isso para si. E além, depois dessa, né? Além disso, dessa expectativa, outra coisa que a gente vem falando muito é que, assim, quando a gente tem um padrão de ação, né? Um padrão de conduta, ai, tu sempre usou esse copo, tu sempre agiu dessa maneira, tu sempre foi para os mesmos lugares. A gente acaba tendo, é quase como um cardápio de atuação, que a gente escolhe sempre o mesmo prato. E quando a gente começa, isso que a gente não comentou tanto. É a regra da minha vida, mas a regra que eu inventei ou que eu trago da minha família de origem, né? Geralmente, quer dizer, tudo é baseado na regra da família de origem da gente. Porque assim, tudo que a gente vive ao longo da vida vai nos deixando marcas. É como se fosse aquelas marcas de marcar gado. Nós somos marcados pelas nossas vivências. Ai, eu não sou gado, não.
Sinto muito, querida. Isso está marcado, as tuas histórias estão marcadas. Eu vou fazer uma tatuagem em cima dessa marca. O que eu sempre digo, se eu tivesse uma caneta e um papel agora, quando alguém começa a terapia, eu costumo mostrar, faz de conta que tu tens uma marca assim. Na terapia a gente não apaga essa marca. A gente olha para ela, entende, ressignifica, e às vezes o que era, sei lá, um 13 invertido, eu vou fazendo, vira uma coisa mais bonitinha, uma florzinha, algo que eu entendo. Um tribal em cima. Qualquer coisa para readaptar, para que a gente consiga viver melhor. Olha que botaram aqui marca gado. Ai, Alexandre. Super inteligente. Mas enfim. O Zé entrou aqui. Te amo. Lembra do Zé? Do Zé de onde? O Zé lá do IP. Ai, gente, era tanta gente lá que eu me perco, mas... Oi. Bom, e aí, o que a gente estava falando hoje, que era o nosso objetivo inicial, mas a gente começa a conversar e a gente sempre abre, né? É. Duas mulheres juntas e que passam pensando. Olha, Zé. É assim, tudo bem. A tua família tem uma expectativa para ti. Existia uma certa regra, existia um roteiro que te foi oferecido. Mas tu tens que cumprir esse roteiro. Tu tem que dar sequência a exatamente aquela... Ai, meu Deus, a gente tá improvisada aqui. Que a gente tem um tripé para 2 celulares. O tripé da Rafa, então ela ficou com o tripé. A gente tem que dar sequência exatamente aquele roteiro que te era esperado. Então, a gente costuma... Tava falando, pessoal... Aliás, Rafa, quer uma água? Eu acho que eu não, obrigada. É pra eu querer? Tu não quer água? Não quero. Mas eu tô te oferecendo água. Então eu vou aceitar porque eu sou uma pessoa educada. Não, bobalhona, era pra te não querer. Eu não sei seguir regras. Tira o chopp, não. Ninguém tá tomando chopp aqui, Alexandre. Aliás, a gente tá tomando literalmente água o dia todo. Aliás, podia pegar outra garrafa que tá ali, né? Por favor. Eu acho que a gente fica mais feliz. A história da água é o seguinte, gente. E isso é sério agora. Às vezes, alguém oferece pra gente alguma coisa. Uma água pode aceitar ou não. E a gente consegue dizer não para os outros. Mas a nossa família nos dá encargos, nos dá missões, nos dá tarefas. E a gente não... Espumante embaixo da mesa. Não, querido. No frigobar, nada debaixo da mesa. E ninguém começou a beber ainda. Mas olha que danado. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer essa live hoje. Eu acho que você tem que ignorar essa pessoa. É uma boa saída. Mas enfim, eu tentando ser séria aqui, mas eu começo a ler esses comentários. Não dá pra ficar lendo os seus comentários do povo te cantando, porque não vai dar certo. Então você olha pra minha câmera pra fazer a live ali. Melhor. Enfim, que a gente brinca, mas isso eu uso, de fato, no consultório. Muitas vezes eu vejo pacientes que não conseguem se desprender do que é esperado, das missões dadas pelas famílias, do aprisionamento, que às vezes a gente fica como grilhões no pé. E aí eu, no meio da sessão do nada, pergunto, quer um café? E a pessoa, não quero. Como assim? Como é que o café que eu tô te oferecendo, tu pode recusar? Como é que alguma coisa que eu te ofereço, uma água, tu pode recusar? Mas essa missão da tua família que tá te atravancando, que tá te prendendo, que tu não tá conseguindo te libertar para viver a tua vida, isso tu não consegue recusar. Não recusa porque é como um estigma que vem dentro da sua casa, né? Recusar o que vem de dentro do seu pai, da sua mãe, as tradições familiares, é como se fosse um insulto, né? Isso já vem como um jugo, como uma carga. É aquela coleira que nasce junto com você. E as pessoas normalmente não têm coragem de tirar, né? De dizer o não, obrigada, eu posso. E aí vem aquele medo. O que aconteceria se tu dissesse não? Para alguma missão, para alguma tarefa de cuidador da sua família. Será que as pessoas têm... Às vezes eu fico pensando, Rafa, as pessoas acham que têm medo como se fossem deixar de ser parte daquela família. Como se fosse deixar de Eu acho que é a necessidade de aprovação, né? Por exemplo,
Quando se tem uma família onde tem um pai ou uma mãe idoso, ou alguém adoentado, e os irmãos precisam cuidar dessa pessoa, né? Alguém te liga, né? Dani, mamãe tá passando mal, você precisa ir cuidar dela agora. Você tem coragem de dizer não? Aí eu acho que depende da situação. Porque uma coisa, Rafa, e eu vou contar assim, aqui o ano passado minha mãe sofreu um grave acidente, eu larguei tudo, era em outro estado e fui. Mas aí são situações pontuais que tu vai, tá doente, tá mal e tu cuida. Agora, virar uma rotina que eu não posso cuidar da minha vida e minha mãe não poder cuidar da dela... Aquela amiga solteira que mora com a mãe e com o pai, porque tem que cuidar deles, mas os irmãos dela cuidam cada um do seu nariz. E aí que a gente diz que um é o missionado para cuidar dos pais e aí os outros estão liberados. Sabe que isso a gente estuda muito em terapia de família? Que aí que a gente diz que aquele filho ficou atrapado. Ficou atrapado. Que tu tá indo, desenvolve, corre, para. Bloqueia a vida dele, fica atrapado cuidando do pai e da mãe. Então, quando aquele pode ficar, só ele assume o pai e a mãe, o que acontece? Os outros podem ir, podem cuidar das suas vidas, podem ir pro mundo. Então, tem aquele ou que não caça... É o sacrifício pela família, né? Ai, de novo, gente, tá complicado hoje. Prende no meu tripé aqui, seu celular. Mas ele não tá parando. E aí, a família é um... Não, hoje a gente não tá eliminada com a live. A Dani tá tentando prender o celular dela aqui, gente. Mas a gente não tem 2 tripés, tem um só. E eu não consigo... Olha como a gente é linda. É uma querida. Eu não consigo não falar com a mão. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Tá, um em cima do outro. A gente vai fazer uma gambiarra técnica. Um celular em cima do outro no mesmo tripé. Só que... Sempre é bom ter uma amiga arquiteta. Só que aí acontece o seguinte, gente que tá no meu perfil, eu não consigo ver os comentários, tá? Porque o celular da Dani tá na frente. Sim, mas agora pelo menos eu acho que dá. Mas você fica, para de olhar as cantadas que você recebe aí, hein, amiga? Não, eu tô aqui profissional, eu não tô aqui pra levar cantada. Eu cheguei a me perder com essa. Viu? Você tem que aprender a ser concentrada. Tá bom. A gente estava falando da pessoa que vira o salvador da família. O salvador da família. Que sacrifica a própria vida em prol do pai ou da mãe e deixa de viver pelo estigma que colocaram sobre ele, que na verdade não foi uma escolha, mas dentro dele ele cresceu com essa missão. E ele acha que ele tem que cumprir isso. E aí, que é o que a gente fala, que muitas vezes as coisas não são oferecidas. Eu posso te servir de bandeja aqui, uma janta inteira, pode estar muito bem apresentada e tu pode dizer, muito obrigada. E não precisa brigar e dizer, não quero isso, não precisa ser grosso, criar briga. Mas eu posso educadamente recusar e dizer, olha, não tô com fome agora, não é isso que eu quero. Obrigada, não vou aceitar. E a mesma coisa é... com as missões, com os pesos que nos são colocados pela família. A gente pode recusar gentilmente, simplesmente, e tem uma regra, Rafa. A única coisa que vai fazer com que a gente consiga sair desse jugo, dessa missão, é a gente aprender a cuidar da própria vida. Só isso. Na hora que tu tá cuidando da tua vida, que tu tá fazendo as coisas que são importantes pra ti, na hora que tu tá focado no teu trabalho, no teu relacionamento, naturalmente tu te preenche de ti. E tu não fica com esse espaço em branco para ser aquele filho que tá sempre disponível para cuidar de tudo e todos, e muitas vezes os outros irmãos não entram fazer esse papel. Que na verdade ele acaba tomando o papel de todos para si, né? Ao invés de dividir esse peso na família. A responsabilidade. Ele quer ser o mártir, né? Agora, quando a gente aprende um princípio que Deus fala na palavra, né? Amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas costumam a primeiro amar o próximo,
Mas se ela entender que ela precisa primeiro amar a si mesmo, porque amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso primeiro me amar, me respeitar, para depois amar o meu próximo. Eu jamais vou deixar de viver a minha vida como para me sacrificar por outra pessoa, sendo um mártir, mas jogando fora a minha vida. Né? Um exemplo muito simples para entender isso é a máscara do avião. Né? Eu digo isso sempre. Vai lá. A máscara do avião. A gente está dentro de um avião que vai cair e aí você está sentado na poltrona e do seu lado está ou seu marido, ou seu filho, sua mãe, alguém que é importante para você, mas a máscara cai. Cada um tem a sua. Só que para você se salvar e poder salvar a pessoa que você ama, você primeiro precisa colocar a sua máscara. Se você for primeiro colocar a máscara na pessoa que está do seu lado, você vai acabar morrendo. E isso vale até para mães com bebê no colo, que o instinto é o bebê. Aí tu não salvou aquele bebê, né? Tu não cuidou nem de ti nem dele, que fica desprotegido. E é isso uma coisa que a gente tem pregado muito. Essa dificuldade das pessoas, tu falou do ponto de vista bíblico, né? Que é amar ao outro eu como... não sou psicóloga, né, gente? Como a ti mesma, mas tu é uma grande estudiosa. E eu falo do ponto de vista da psicologia, do emocional. Como eu vou amar ao outro se eu não tenho esta referência de amor dentro de mim? Como eu vou cuidar do outro se eu não sei nem cuidar de mim mesmo? Então, para eu ter algo para dar, ninguém dá o que não tem. Para eu ter algo para dar, primeiro eu tenho que ter preenchido dentro de mim. E aí veio que era o nosso gancho inicial, que é quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente está seguro, quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que é importante, quais são nossos valores, nossos princípios, e que a gente está em busca das coisas, porque a gente realmente se ama a ponto de poder ter o que é importante para nós, a gente consegue não dar tanta importância ao que os outros esperam de nós, porque a gente sabe o porquê. Não é que assim, tô nem aí, faço o que eu quero que nem adolescente. Isso também não existe nesse mundo. Não. Né? Ninguém vive sozinho, mesmo que queira. Ninguém vive sozinho, a gente tem responsabilidade, sim. Ninguém tá falando, por exemplo, de pais de não cuidar, ou temos trabalho, tem um monte de coisa. Mas a gente sabe assim, se eu sei que eu tô indo neste caminho, porque eu tenho um objetivo que para mim faz sentido, que é correto, que eu tenho algo por trás, eu vou fazer isso sem dar importância às expectativas do outro. Daí, se no caminho me oferecem a tal da água, que a gente brincou antes, né, que pode recusar, ou me oferecem uma grande missão, mas que isso me atravanca, eu vou dizer, olha só, eu posso ajudar até aqui, eu posso fazer o que é possível, mas eu não posso me desviar do meu foco. Eu tenho meu objetivo. E esse objetivo passa por cuidar primeiro de mim, para daí eu poder cuidar de ti, como a máscara do avião que tu falava, Rafa. Exatamente. Tem um livro muito interessante que eu li, e toda vez que alguém tem esse problema, eu indico, que é Limites. Eu não conheço esse. Limites. Existe é um compêndio, na verdade. O primeiro deles que eu li, o título é assim, Limites, aprendendo a dizer sim e aprendendo a dizer não. E esse livro explica exatamente qual é o limite que você precisa manter para a sua proteção e como é difícil as pessoas dizerem não. Então ele ensina exatamente essas técnicas de como dizer não sem se sentir pressionado ou culpado, mas você se deixando ser livre o suficiente para cumprir só a parte que lhe cabe. Gostei desse livro. Ele é fantástico, fantástico. E aí ele tem os outros volumes, tem limites, como ensinar os seus filhos, limites no casamento, para não acontecer situações de abuso. É ótimo, gente, é ótimo. Principalmente pessoas que já passaram por relacionamentos abusivos. É claro que isso veio de um estudo. É um material muito rico para você realmente se ver naquela situação, porque quando você não entende o que está acontecendo com você,
quando não faz parte da sua realidade, você não tem essa habilidade para conseguir se desvincular da situação, você acaba refém dela. É inevitável. Então, a gente tem essa habilidade de conhecer as pessoas, reconhecer os traços, se desfazer de situações de perigo, de constrangimento, quando a gente aprende fazendo. É na prática. É na prática. Se você não sabe que isso é uma dificuldade real na sua vida, se você não tem a consciência, você não vai aprender a lidar com ela. Então, em primeiro lugar, a chave é reconhecer que existe algo errado. Você precisa olhar para si mesmo e entender que aquele ponto é um ponto de dor, é um ponto de dúvida, é um ponto que precisa de uma solução que você desconhece. E aí, quando você vai atrás da busca, né, da informação em si e começa a estudar a respeito, como, por exemplo, foi o caso desse livro que eu peguei, dentro do livro as situações são exemplificadas e você começa a ter as fichas todas caindo na sua cabeça, né, dizendo para você, nossa, essa situação que você passa é uma situação de abuso. Nossa, isso que você está fazendo por tal pessoa, você está se sobrecarregando e não precisaria, porque não é seu papel. E abuso não é só em relacionamento conjugal. Não, adorei isso que tu trouxe, não. que a gente acaba esquecendo de falar. Em relacionamento de pais para filhos, de filhos para pais, os filhos que não querem abusam crescer. muito. Essa nova geração, a geração Nutella, mimizenta, abusa demais dos pais. E os pais, por um sentimento de culpa e por não saber como lidar com os filhos, por não saber dar os limites, acabam se deixando ser abusados pelos filhos. Tu sabe, duas coisas que tu fez pensar, depois a gente fez, até em relações assim, ó, de amizade. Daqui a pouco tu começa todo dia me pedir, Dani, dá uma passadinha em tal lugar pra mim. E a gente vai dizendo sim, porque não quer perder a amiga. E daqui a pouco vai chegar uma hora e você diz assim, não, para isso aí, já tá um abuso. Eu posso ir até aqui. Assim Isso. como a família, como com amigos e com filhos. E tu sabe que tu tá falando da geração, né, dos Mimizenta. filhos, que tu chama de mimizenta, eu jamais vou dizer isso, até porque eu tenho... É que eu não sou psicóloga, né, gente? Não, e até porque eu realmente amo adolescentes, né? Eu tenho uma paixão, adoro trabalhar com eles e tê-las em casa. Eu amo, bem longe de mim. Mas eu vou dizer, posso, já que a gente tá numa conversa hoje entre amigas, não é só a psicóloga que tá aqui, mas, né, são as duas mulheres que passaram o dia trocando vivências. Lá em casa tem uma brincadeira, que as minhas filhas me chamam, pronto, lá vem a louca dos limites. A louca dos limites. Porque elas brincam e elas me imitam, porque a gente brinca, fala muita besteira, dá risada junto, mas elas sabem que eu sempre disse, mãe pode ser parceira, eu falo assim, mas mãe sempre é mãe, não é amiga. E aí elas brincam que quando passa um pouco do ponto, elas dizem que eu faço assim, me imitam jogando o ombro assim, limite, Lina, limite, Dora, que qualquer coisa A autoridade vai. se sobrepõe. Mas o que acontece? A amiga não tem filhos? Tem 2 filhos também. Tenho um casal de filhos, eu tenho um menino de 19, vai fazer 20 agora em dezembro. E tem uma menina de 15. Mas eu sei o que eu quero e eu sei os limites. A Rafa, eu sou uma santa perto da Rafa pro limite. Mas aí entra essa questão, 5% de bateria. Gente, é o seguinte. Se cair, caiu. Vocês que estão na live, no perfil da Dani, vão migrar todos pro perfil da Rafa agora, porque a Rafa tem bateria e a Dani não. Eu tô com 5%. Você tá com 5%. Quando cair, caiu. Vamos até cair. Aí quem quiser vai pra lá. Só concluindo o raciocínio, que tem uma questão, e até porque assim, ó, tu chama de geração mimizenta, eu vou agora defender, tá? Vamos por partes, eu vou olhar o outro lado. Vamos pensar que a gente vem e que eu acho super saudável, e quem acompanha meus vídeos, essa semana eu gravei um vídeo dizendo para pais liberarem os filhos, que é saudável para os filhos, Sim. mas que esses pais têm que cuidar de si, ter sua própria vida, ter sua própria felicidade, porque então esses pais vão estar mostrando para os filhos, vocês podem se cuidar que eu me cuido, e vão estar dando exemplo de que sendo pessoas inteiras, eles também podem ser. Ok? Sim. Só que para tudo isso, existiu uma coisa de um excesso
de correria também, de trabalho. O dia a dia, a rotina, a vida moderna, a internet. O tempo diminuiu. Com o tempo diminuído, faz várias gerações de pais se sentindo extremamente culpados. Esses pais, então assim, não é a culpa dos filhos. Não disse que é culpa, né? Só disse que eles são mesmo exemplos dela. Mas a culpa é dos pais. Lógico. Por quê? Porque aí, para compensar essa ausência de tempo, essa ausência, às vezes a gente chega em casa morto, eu também de vez em quando chego em casa morta, não consigo dar toda aquela atenção, a gente acaba dizendo muito sim, fazendo as vontades, ou dando em coisas materiais. Sim, né? É permissivo demais, cobra de menos. E aí é que não é que os filhos só venham pedindo tudo. A gente não aprendeu não ensinou a autoridade. A gente ensinou eles a serem pedintes. Exatamente. Como grandes bebês que ficam com a boca aberta esperando a mamadeira, eu sei que a gente falaria, eles ficam os bebês vorazes, né? Então... E tem outras situações também, né? Quando a gente coloca realmente esses limites, dá um chá de Cevirol para eles, não só a gente fica se sentindo culpado, mas nossos amigos, pais de outras crianças ou adolescentes da mesma idade, te julgam. Olham para você e dizem: nossa, mas você fez isso com os seus filhos? Nossa, como você é má, como você é dura. E aí toda a geração acaba sendo fragilizada, né? Nós temos hoje adolescentes e jovens emocionalmente instáveis no mercado de trabalho. Bom, daí isso tu pode falar bem que tu tá muito no mercado empresarial, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que têm cargo de gestão, volta e meia se deparam com jovens aprendizes ou funcionários de primeiro emprego que não sabem ouvir não. Não sabem ouvir uma ordem e cumprir. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, não aprenderam limites dentro de casa, não respeitam a autoridade, porque muitas vezes vêm de lares onde existe o divórcio, e aí o pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, e eles aprendem que a verdade é relativa, eles escolhem de que lado ficar, eles não se submetem à autoridade, tem problema na escola com os professores, e quando chega lá dentro do trabalho, vai tratar o chefe dele, o gestor dele, como se fosse pai e mãe. Aí não respeita, não quer obedecer, vai. Aí eu vou dizer que duas coisas não foram ensinadas. Que é a questão da hierarquia, tá? De novo, quando a gente não bota uma hierarquia definida na família, pai e mãe ficam só aquela parte do amiguinho, não do orientado, cuidado, proteger. Sim. Ele não aprendeu a lidar com isso. E quando chega no mercado de trabalho, existe hierarquia. Outra coisa, Rafa, às vezes eu discordo dessa visão. É óbvio que, né, a gente não pode botar tudo no divórcio, na separação. Vamos amenizar. Em que sentido eu quero dizer? Não, porque existem divórcios saudáveis. Existe a questão, sim, de o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e eles ficam no meio. Mas tu sabe que para a criança e para o adolescente, se tu perceber, tem muito adolescente e criança que eles, às vezes até aprontam, fazem coisa chamar atenção, porque eles estão pedindo o não, pedindo o limite. Porque o não, para um adolescente, para uma criança, minha mãe, no caso, está me olhando, minha mãe está me cuidando, então minha mãe me ama. Porque quando a gente só diz sim, tá bom, não sei o que, tô eu aqui, ele sabe que você não tá prestando atenção nele e tá dizendo sim só pra ele sair de perto logo, ele sabe. Por mais que ele queira, por exemplo, mãe, posso ir hoje no, sei lá, o Natal da festa, ou posso comprar, sei lá, quantos Mac, sei lá, qualquer coisa que tá vindo agora. Isso sempre houve sim. Chega uma hora que o próprio adolescente pode não ser pensado, mas é sentido, ou a criança. É tanto sim porque eu posso mesmo, ela não tá nem me olhando, ela tá dizendo sim porque é sim. E quando a mãe diz não, tu não pode, por isso e aquilo. Na hora, ai que saco, que chata. Mas a criança nesse minuto está se sentindo olhada, atendida, cuidada. Né? Então a importância do não na criação vem desde
o princípio de ensinar para a vida, que é mais fácil ouvir não em casa do que depois, ao se sentir amada. E aí eu já vou chegar no que era o nosso início, vou voltar para o início da conversa, que é, se eu ouvir não e eu sei ouvir não, eu também aprendo a me cuidar, se eu fui cuidado, e em situações que não me são favoráveis no futuro, eu também vou aprender a dizer não. E aí não vou ser aquele adulto que diz sim e amém para tudo e acabo me travando na vida. E aí a gente entra em todas as situações que a gente pensava antes, falava antes, né? Nos diversos campos, inclusive no campo profissional. Sabe que às vezes eu atendo pessoas que também vão, eu brinco que se empanturrando no campo profissional. Porque vem um trabalho, vem outro emprego, vem... E eu disse, bom, ser empreendedor, querer crescer, querer progredir é ótimo. Mas eu brinco que literalmente se empanturram porque vão pegando tudo que vem. Qualquer tranqueira, sem limite. Não escolhem, não focam, não selecionam, porque não sabem dizer esse não. Acham que são obrigados a aceitar tudo, como que eu vou recusar algo? E daqui a pouco pode ou não ficar um profissional tão bom, ou não fazer tão bem feito, ou ter uma crise de estresse, daí vem o burnout, que está tão falado agora, Sim. que é quando o trabalho fica adoecedor, pela ausência de aprender a dizer assim, ó, não, para, volta. Se a gente pensar, tudo que a gente tá falando passa certo pelo quê? Autoconhecimento. Tadã! Tudo, agora que eu me dei conta, na hora que eu olho pra dentro, que eu penso aquilo que a gente falou, o que que é importante, o que que é minha prioridade, o que que eu quero, qual é meu foco e minha meta lá adiante, eu traço o plano, eu sei para que dizer sim, e para quem dizer sim, e para o que dizer não, e para quem dizer não. É isso mesmo. É traçar o alvo e não desviar, né? Usar como meta. Onde é que você quer chegar? Aquele sim ou aquele não que você precisa dizer faz parte da jornada por onde você tem que caminhar? Né? Às vezes alguém vai te pedir alguma coisa que não tem nada a ver com o caminho que você está indo. Não tem problema você dizer não, se não faz parte do seu propósito. Nenhum problema. O que tem problema é você aceitar, sabendo que vai perder seu tempo, que vai ser um erro na sua vida, simplesmente porque você não quer desagradar outra pessoa. Desagradar. Né? Mas eu vou falar não pra Dani se não tiver nada a ver com o meu propósito e ela vai continuar sendo minha amiga. Então, o erro está exatamente nisso. Se eu acho que dizer não para ela faz com que ela deixe de ser minha amiga, eu estou mascarando isso. É minha necessidade de aprovação. Agora, se ela é minha amiga de verdade, eu não vou perder ela dizendo não. Eu ia te perguntar, e se eu me ofender daqui a pouco porque tu me disse o não, porque tu não tá correspondendo à minha expectativa, será que eu tô sendo tua amiga? Será que eu tô gostando de ti, da pessoa, Rafaela? Eu tô gostando de algum serviço o qual tu está pra interesse. mim? Você é minha amiga só porque eu faço as coisas pra você? Ou você é minha amiga por quem eu sou? Nós, por exemplo, moramos em estados diferentes. Em estados bem distantes. E a gente passa... Às vezes a gente passa mais de mês sem se falar, Sim, né? Nem por WhatsApp. Não. Eu tive aqui em julho, não sei se a gente falou uma vez. Só que quando a gente se encontra um mês depois, é como se a gente tivesse visto ontem e acontece coisas como aconteceu hoje, de começar a conversar 1h30 da tarde e são 9 horas e a gente continua cheia de assunto, cheia de afeto. Porque sim, se tu tem afeto, amizade, por exemplo, não cobra. A amizade quer ver o outro bem. Mas tu tá bem? E ela sabe que se ela não estiver bem, ela pode mandar uma mensagem, eu sei o mesmo. E a outra, assim que puder, vai responder. Com a família, voltando, é a mesma coisa, gente. O não que às vezes a gente tem que dizer pra família, que é aquilo que tu disse antes, Rafa, vão achar o quê? Que vai deixar de ser da família? Eu fiquei pensando depois numa situação. A gente nunca deixa de ser da família. Pode mudar um pouco o papel que a gente vinha vivendo e ocupando naquele momento até hoje na família. Mas daí vem a pergunta.
O que tu sempre viveu te trouxe até aqui. O papel que tu sempre exerceu te trouxe até este lugar, te deu essas alavancas e essas amarras. Isso tá bom pra ti? Porque muitas vezes a gente tá preso, que disse atrapado, e não muda, e não consegue dizer não por esse medo de mudar, mas da família sempre vai ser. Se mudar um pouquinho o papel, se desacomodar aquela carroça lá das abóboras, vai fazer aquele barulhão, mas depois tudo vai entrar. Sempre vai ser, é verdade. Se mudar o papel, é o papel que tá precisando para esta fase da vida. Eu posso ser loira ou morena, mas vou continuar sendo. E outra coisa, né? Agora eu vou entrar nos papéis, que eu gosto muito. Que assim, ó, uma coisa, a gente tem papel de filho, papel de irmão, papel, dali a pouco, de marido, de mulher. E a gente tem que circular por todos os papéis da vida. Então, daqui a pouco, se eu assumo demais, por exemplo, o papel de filho. A sobrecarga. Tá? E eu me detenho nesse papel e eu não abro espaço para ser marido. É aquele marido que vai só pra casa da mamãe, gruda na mamãe, mas não casou emocionalmente, não atende a mulher. Ele tá sempre o filhinho. Tu nunca vai deixar de ser filho. Mas tu precisa, sim, às vezes, largar um pouco de mão à mãe, digamos, porque tem muito homem que assume o maridinho da mamãe, né? Quando a mãe não tem mais papel, isso a gente vê muito. A Bíblia tem um princípio sobre isso. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, e ele tira de dentro do homem essa mulher, ele explica para Adão e Eva, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma família criada no momento em que um homem se junta a uma mulher. E para essa família ser criada, os dois precisam abandonar a sua família de origem. Ah, mas eu vou abandonar minha mãe. Não, a sua mãe tem a vida dela. A partir do momento que você decide se relacionar com uma outra pessoa, com um homem ou uma mulher, sendo seu par, você não pode incluir uma terceira pessoa nesse relacionamento. Não pode. Você precisa abandonar o seu pai e a sua mãe. A não ser que você queira ser uma eterna criança, morando na casa da mamãe. Morando com o pai ou com a mãe, e aí você está abrindo mão de ter a sua família. Você está abrindo mão de ser um homem de verdade, que vive princípios e que vai ter a sua mulher e a sua casa e a sua família. Ou você, como mulher, está abrindo mão de se casar, de ter filhos, para ficar cuidando do seu papai e da sua mamãe. Rafa, sabe que quando eu te ouço dando essas explicações bíblicas, eu adoro, eu acho que eu tô sempre aprendendo, adoro ouvir isso, porque é muito interessante que isso eu aprendo contigo, só que o que tu tá falando aí vem o mesmo princípio da psicologia, né? Que a gente fala o quê? E isso eu já falei milhares de vezes, tem coisa que eu vou falar 500 milhões, que é, aqui tá a família de origem. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, que daí eu vejo os stories, os comentários no meu. Vai. Tá bom, aqui tá a família de origem da gente, onde a gente nasce, do pai e da mãe. Pra gente poder formar uma nova família, a gente tem que sair dessa e poder formar aqui a nova família. Sim. Né? Porque senão, se eu quiser ficar sempre sendo o filho lá, eu jamais vou ser, eu digo, patriarca nessa. Sim, você tem que escolher qual papel você tá. Você não vai conseguir exercer o papel de filho e de pai ao mesmo tempo. E isso não é, como tu disse, renegar, descuidar, mas é deixar... Eu, no consultório, às vezes eu faço genograma, eu desenho as famílias. Olha, esse nome é bonito. Genograma é tipo uma mini árvore genealógica, tá? E eu boto as famílias e eu mostro, eu pego essas borrachinhas de dinheiro e eu mostro para as pessoas que para eles poderem vir formar suas famílias, e com a borrachinha de dinheiro, ela é elástica. Tu não corta o vínculo com a família de origem, tu não é que tu deixe de ser filho, mas tu espicha e sai fora, e daí desenhado fica fácil visualizar, eu gosto muito, porque aí mostra que tu tem que te distanciar para poder fazer esse novo núcleo. Não quer dizer cortar, mas se tu não abrir esse espaço, esse respiro... Não cabe o novo núcleo familiar. Boa! Eu gosto muito disso. Adoro fazer genograma. Eu gosto da analogia do cordão umbilical, né? Você quer ser um ser humano, um indivíduo,
tem que cortar o cordão umbilical. Perfeito. E se você ficar com ele, o que vai acontecer? Ele apodrece, ele não serve para mais nada. Tu sabe o que acontece? Nós temos... Quantas semanas são de gestação nas minhas gravidezes? Eu sempre cuidava o tempo, 40, né? São 41, né? 40. Por aí 40. Se passa de 42, o feto o morre. O que acontece? Conta. E Morre. aí, o feto morre. Ele não vai mais continuar vivendo. E o que até acontece com a mãe? Morre também. Mata a mãe. Por que a gente... Que ficha! Nossa, gente, vocês pegaram isso ou não? Pegou o tamanho disso? Neném de 40 anos morando com a mamãe, você não tá cuidando da sua mãe, você tá matando ela. Porque você tá tirando dela o direito dela ter a vida dela. Nossa, que forte! E aí, é importante isso, né? As pessoas não se dão conta, eu acho muito grave. E aí entra um ditado, lá no sul tem, eu não sei aqui... Nunca faça nada por uma criança que ela já pode fazer, nem por um idoso que ele ainda pode fazer. Sim. Vocês dizem isso aqui também? O que acontece? A criança, se tu vai lá e alcança, a criança vai apontar pra água, vai fazer assim, a criança não vai aprender a falar, porque aponta, vai ficar só apontando. Não vai se desenvolver. Vai retardar o crescimento da criança. Vai querer ser sempre dependente, né? Pro idoso, que muitas vezes acontece, a gente é por educação e por cuidado mesmo. Às vezes com os pais da gente, com os avós da gente. Não, deixa que eu vou lá. Não, às vezes a avó lá em casa quer lavar a louça. Não, tu senta e não deixa. E não deixa fazer. E cuida e faz tudo. Esta senhorinha que eu usei de exemplo, começa a se sentir, primeiro, incapacitada. Depois, obsoleta. Eu não sirvo para mais nada. Pode se deprimir. Não sou útil, né? Não sou útil. Porque sensação de utilidade é o que nos move, é o que nos mantém vivos, ao português. E depois pode acontecer dessa pessoinha, além de deprimir, ficando, sabe aquela velhinha sentadinha no sofazinho, encolhidinha, e vai inclusive atrofiando fisicamente. Então, a gente fica nessa coisa do extremo cuidado, a gente esquece, a gente não endossa a capacidade do outro. É verdade. Nos dois extremos, porque os dois extremos são muito semelhantes. E o protecionismo que a gente tem com os nossos filhos faz exatamente isso com eles. Essa geração Nutella, mimizenta, existe porque nós... Olhinho de braba aqui, ó. Politicamente incorreto, né? Essa geração existe dessa forma porque nós tiramos deles o direito de crescer. Porque nós fazemos tudo. Nós não deixamos eles mais serem livres, arriscarem, errarem para aprender. O tempo todo nós corrigimos sem deixar que eles tenham o direito de aprender. Putz, tu falou uma coisa muito importante. Poder errar. A gente protege, mas a gente quer ensinar, a gente acaba controlando, né? E a gente acaba não deixando, tem que lembrar que a gente aprende pelo erro. Se a gente não bate a cabeça, é a tal da história da criança. Para andar, precisa cair, até que ela aprenda o equilíbrio, né? Até fortalecer a musculatura. A borboleta no casulo, se você tenta tirar de lá, ela não tem força para voar. Ela morre. Ela morre. Ela precisa aprender, desenvolver a sua própria força para que ela tenha musculatura necessária para alcançar voos altos. E o que a gente faz é isso. A gente guarda os nossos filhos no casulo, ou tira de lá antes do tempo, ou não deixa sair. Ou, deixa eu aproveitar o gancho que me veio, a gente se coloca também no casulo, na hora que a gente não se arrisca a viver a própria vida,
a desapontar os outros. Ai, o mundo lá dizer fora não. tem vento, né? E a minha asa é frágil. Eu nunca usei porque eu acabei de virar borboleta. Eu era uma lagarta até agora há pouco. Então eu não vou sair do meu casulo, porque já imaginou se eu lanço o voo e de repente rasga a minha asa? Eu vou morrer? Então não, eu sou borboleta, mas eu vou continuar aqui onde eu estou. É mais seguro. Mais seguro. Mais seguro. Por falar em mais seguro, eu tô impressionada que eu não vi ainda um comentário que eu achei que ia aparecer aí. Ah, qual? Como que vocês duas estão aí juntas? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha. É que os comentários aqui da minha live, eles estavam ocultos, né? Olha, seu amigo que te canta entrou na minha live. Tu não é nada discreta, né, Rafaela? Não. Vocês não querem adotar meus filhos? Não, meu filho, você tem que aprender a ser homem e criar teus filhos sozinhos. Bah, não sou eu, viu? Não sou eu que tô falando, Alexandre. Ele diz que eu sou dura. Sabe de nada, inocente. Ah, mimi, né? Mimimi. Mimimi. É que mimimi não tem vez com nós duas, amiga. Não, gente, não tem. A gente gosta de homem de verdade. Não tem mimimi. E a gente cria filhos não é pro mundo. É para gerarem nações. Nossa. A próxima geração depende da gente. Se eu sou mole demais com meus filhos, que tipo de famílias eles vão ter? Tu sabe que esse mole demais, e isso agora deixa. É que tu dá o tapa e eu sou às vezes a vozinha. Eu assopro. Eu sou do tapa. Eu sei ali, ó, o Rafael, o Alexandre, que tu falou agora há pouco, ele me acha dura. Ah, é porque ele tá na praia errada assim, só. Que se ele mas assim, ó, na verdade, eu contemporizo isso. Uhum. A Rafa puxa, é a generala aqui da história, né, que move nações, mas eu sempre digo que a gente botar o limite, vamos amansar isso. Politicamente correto. Não é politicamente correto. Eu não disse mas que é no assim, sentido, errado. No sentido de contextualizar. Eu acho que o contexto é tudo. A gente também não tem que dizer que não é só lambada. Sim, não pode generalizar. Mas pra gente botar o limite também é feito com afeto. O limite também, às vezes, isso a gente tá falando num olhar, tu vai dando afeto, tu mostra o caminho, tu ensina, tu explica. Sim, porque você não pode cobrar uma execução de uma tarefa que você não ensinou. Ele não vai entender. Não adianta você corrigir, você pôr de castigo, se você não ensinou, ele não sabe por que ele tá apanhando, por que ele tá sendo corrigido. Não, o meu olho diz tudo. Uou. Então, gente, assim, só contemporizando isso, com afeto, é limite, com orientação e com afeto. Uhum. Isso é para os filhos e isso é para os pais também. Né? Eu acho que isso é um gancho para situações. A gente pode fazer o que a gente quiser. Uhum. A gente pode ser o adulto livre que a gente comenta sempre, fazer o que o coração da gente manda, mas sabendo pôr os limites com afeto. E vendo qual guerra vale a pena lutar. Ah, a gente só pode lutar a guerra que a gente... E qual guerra não vale a pena, qual né? batalha é só um desgaste desnecessário que a gente só estão falando, estão reclamando. Tá, deixa que fale. Será que vai mudar alguma coisa você entrar naquela guerra, né? Tem guerra que não é sua. Tem momentos que eles precisam ganhar. Sabe que essa guerra que não é sua, eu vou lembrando de situações, tá quase, né? Ah, a gente ainda tem 12 minutos. Será que a gente ainda tem, assim, 12 minutos? Tem, porque eu comecei a minha live depois da sua. Ah, então tá beleza. Senão eu ia dizer, tu vai falando, eu vou pegar mais uma água, tô morrendo de sede. Eu pego, já pego. Ela deixa pra mim, viu, que amada? Não, o que eu tava pensando antes, Rafa, das guerras que valem a pena, e eu associo sempre, claro que a minha formação, a terapia de família, de casal, enfim, que eu associo com a questão dos papéis. Eu vejo muito os filhos travando guerras pelos pais. Sabe casal,
quando tá mal, quando tá o casal brigando, discutindo, e às vezes vem o filho defender o pai, ou que a toma mãe, ou a partido. filha tomar partido, e na verdade esses filhos estão travando, defendendo, claro, a sua família, mas eles estão travando uma guerra que é na geração anterior da hierarquia, não na de baixo. Na verdade... Algumas não concordam, mas foi produtiva a conversa. Não, eu só estava relendo ali. Ah, tá bom. Uma coisa importante que precisa acontecer dentro da família é que os pais precisam ter consciência, já que eles são os adultos, né, dentro de casa, de que a briga entre pais não significa que filhos precisam escolher um lado. Não é porque pais discordam que filhos precisam estar do lado de um ou do lado de outro. Né? A mesma coisa quando os pais se separam. Você não vai deixar de ter um filho porque deixou de ter um pai ou uma mãe morando na mesma casa. Então, precisa haver essa separação para que o emocional deles seja saudável. Né? Quer dizer, precisa continuar o papel de pai e o papel de mãe continua. Óbvio. Você não pode misturar, né? Por exemplo, se eu brigo com meu marido e os meus filhos estão do lado dele, eu não posso chegar lá e dizer, mas você tem que ficar do lado da mãe, porque senão você não gosta da mãe. Gente, sim, tem mães e pais que usam. Isso é horrível. Isso é manipulação e, na verdade, você não pode tirar o direito do seu filho de conviver com o pai e com a mãe. Não importa quem tá certo ou errado, se a briga é do casal, os filhos não fazem parte da briga. Agora, deixa eu te contar uma constatação, tá? Em terapia familiar. A gente sempre diz, porque muitas vezes vem um paciente para terapia, e na nossa visão sistêmica, a gente chama aquele paciente de paciente identificado. Mas que quando tem um paciente identificado, geralmente toda a família está doente. Sim. E que quando o paciente identificado é a criança, a gente diz que todo sintoma emocional num filho é reflexo de uma crise no casal. A gente dentro da igreja fala assim, se você quer amar seus filhos, demonstre amor pela sua mulher. E quando o casal, agora é separado, digamos, tá? Porque às vezes é pior ter que... Eu sei que vocês não vão gostar de ouvir isso pela tua linha, mas tem muitas pesquisas que entre pais se maltratando, brigando, a criança vivendo num ambiente hostil, ou tem que passar pelo trauma da separação dos pais, mas depois viver com duas casas que têm paz, então é melhor pro emocional da criança viver nesses lares do que viver... crescer na guerrilha. No meio da briga. Mas às vezes quando mesmo após a separação os pais continuam guerreando, a criança fica no meio disso, porque a criança não sabe, o adolescente não sabe que não é seu papel. E ele fica, a gente diz que se dá como bode expiatório para as brigas da família. Aquele recadinho, fala pro fulano, fala pro ciclano. E não só isso, é como se o bode expiatório é assim, ó. Tu imagina que o pai e a mãe estão brigando lá, tá? E aí vem o filho e apresenta uma doença. O filho começa a adoecer. O que o olhar do pai e da mãe que estavam se olhando e brigando, o que acontece? Eles viram olhar pro filho para atender a criança doente. Desviam, não estão olhando um pro outro, estão olhando pra criança. Então isso é o papel do bode expiatório. Ele adoeceu porque na hora que ele adoece, os pais estão cuidando dele e não estão brigando. Param de dar atenção pra briga, né? Briga. A criança, é óbvio, que não faz isso intencionalmente. Ela nem sabe que está fazendo isso. Mas que emocionalmente ela começa a adoecer. É quase como oferecer sacrifício pela família. Porque a família é nosso marco. Então, quando a gente fala aqui, gente, e a gente explica eu sair do núcleo pro outro, ninguém está falando contra a família. Deixa eu deixar claro algumas posições. Pelo contrário, eu não seria terapeuta de casal e de família se eu não fosse a favor do casal e da família. É que a gente entende que existe uma sequência lógica saudável padrão nas vidas. Para que as vidas saudáveis sigam o seu rumo. Nem sempre o rumo é o que a gente gostaria, nem sempre é o caminho que a gente sonhou.
mas é o caminho que nos leva à saúde, à maturidade, ao crescimento e ao desenvolvimento. Saúde emocional, né? Porque realmente hoje as famílias disfuncionais, que no passado não eram um número tão expressivo, né? Hoje é muito comum as famílias terem vindo de 2, 3 casamentos, meios irmãos. Antigamente a gente não via isso. Então são problemáticas da vida moderna que a gente precisou aprender a conviver e a resolver esses problemas emocionais. Posso ser né? do contra sempre, amiga. Sempre do contra. Sempre, a pessoa aqui sempre é do contra. Eu diria que famílias disfuncionais sempre existiram. Quantas a gente viu, um universo de vida. Sabe aquele do antigamente, o pai que batia na mãe, só que ninguém sabia, ninguém falava, ninguém tinha voz e ninguém tomava atitude. Então a família disfuncional sempre existiu. O que tu chama, né, da família disfuncional de agora, nós chamamos das famílias atuais, as famílias recasadas, as famílias reconstituídas. É todo um novo olhar, sim, porque tem todo um quebra-cabeça para ser montado. Às vezes os meus, os teus, os nossos. Os meus, os teus, os nossos. Antigamente não tinha isso, Não tinha. Como introduzir o novo parceiro da mãe, novo marido da mãe. Como introduzir a nova esposa do pai. Como introduzir esses novos irmãos por afinidade, né? Os parentes sociais. Então, tem toda uma nova situação que é um grande quebra-cabeça que estamos todos aprendendo a lidar. Mas eu, Daniela, particularmente, pode discordar à vontade, eu acho mais funcional as pessoas viverem por inteiro a sua realidade saudável, né? Poder viver assim, ó, eu não estava bem naquele casamento, havia, como tu disse antes, abuso, agressão, e posso viver por inteiro neste atual, do que ficar, e aprendendo a adaptar, do que ficar sofrendo, reclamando, aqueles maridos, as mulheres que ficam reclamando do marido da mulher, mas que não tomam atitude nenhuma. Então, assim, sei que muitos vão discordar, mas esse é meu posicionamento e eu não arredo o pé disso. Porque a saúde é poder achar o equilíbrio. Sim. Não é ficar trocando casamento a bel prazer, porque, não tô... Não adianta, o problema vai com você pro próximo casamento. Mas agora tem situação que se não dá, se realmente a coisa tá sofrendo, já tentou, foi até o fim, vamos tentar uma nova vida. É muito mais saudável estar inteira onde você estiver. E com isso, eu acho que o nosso tempo tá acabando, Nós temos amiga. 4 minutinhos. Será que alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente desatou a falar de tudo um pouco. Ali, ó, me perguntou, as famílias estão só piorando, então? É que ele perguntou antes de eu dar essa minha opinião. Depende do ponto de vista. Na verdade, não é que as famílias estão piorando. A problemática mudou. Né? Antigamente a gente tinha muito mais problemas, por exemplo, com pessoas alcoólatras. Hoje a gente vê menos, mas em compensação a gente tem outros tipos de composição familiar. Casos de agressão doméstica, violência doméstica pós-pandemia. Eu falei com uma delegada lá em Passo Fundo. Nossa, tem um monte, né? Dobrou quase, ou se não dobrou, era 30% a mais que tinha dado um mês atrás, mas aumentou a gravidade, porque eram os casais que já eram disfuncionais antes e na pandemia ficaram presos. Que eles não precisavam conviver, né? Vai cada um cuidar da sua vida no seu trabalho, a gente se vê só à noite em casa e de repente presos dentro de casa. Ele comentou aqui, ó, segurar a pessoa problemática é sempre mais disfuncional. Sim, eu concordo contigo, Alexandre. Nisso eu concordo contigo. Segurar, eu não digo a pessoa problemática, porque numa relação 50% de cada um, tá? Nem que os 50% seja na escolha. Não existe certo e errado. Não existe. Mesmo quando acontece um divórcio, por exemplo, cada um deles tem a sua parte. A sua parcela, né? Seja de culpa ou de acerto, de responsabilidade. Não existe a verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe é Deus. Aí eu diria que segurar a relação problemática. Depois de tu ter tentado, né? Quando chega pacientes novos, quando cansou de chegar gente, primeira sessão dizer eu vim aqui porque eu quero ajuda para me separar.
A minha primeira conduta é: espera, início de terapia, não se faz nada, a gente não casa, não separa, vamos entender o que está acontecendo. E a minha proposta é tentar, tu sempre tentou este caminho e já viu que não deu certo. Vamos tentar outros caminhos, vamos tentar outras maneiras. Se depois que tu esgotou, porque a gente diz que num sistema, por exemplo, a família é um sistema, quando um muda, a tendência é os outros também mudarem. 59 minutos. Pra fechar, então assim, se depois que tu tentou tudo e vê que ainda está doentia a relação, aí sim. Aí a tua resposta tá aí. 30 segundos, gente. Obrigada. Beijo pra vocês. Se você quer uma mudança de vida, mude as atitudes que você está tendo. Porque afinal de contas, se deixar como está, nada vai mudar. Simples assim. O caminho que você fez, você já conhece. O novo tem possibilidades. Beijo.